Sob a proteção de Deus, presentes, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditores Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público junto a este tribunal, Michael Richard Heiner, declara aberta a 6ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausente, em representação deste tribunal, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Em férias, auditor Jaime Tadeu Lichinski. Submeto a ata número 5 de 15 de fevereiro para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Na Diretoria de Análise e Transferência dos Processos 176-92209, 219-52811, 267-28011 e o 331-04211. E ainda, na Diretoria de Contas Estaduais dos Processos 661-27810, o 706-00010 e o 173-30711. Obrigado. Devidamente anotado, auditor Scherper Linhares. Senhor presidente, também para comunicar o sobrestamento do processo 466-525-11 na diretoria jurídica. Obrigado. Está anotado, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para anunciar que deferiu o sobrestamento na diretoria de contas estaduais do processo de aposentadoria 460795/10 e na diretoria jurídica do processo de aposentadoria 512139/08 e dos processos de admissão de pessoal 18831/11, 436421/11, 569138/11, 581880/11 e 348069/11. Devidamente anotado. Também estou sobrestando na DAT protocolo 235-317/10. Na jurídica 512-147-08. Na DCE 660-913-706-018, ambos /10. Palavra livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustríssimo senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta 2ª Câmara. Inicio com tomada de conta extraordinária, processo 456-59711, município de Carlópolis, e os interessados são Djalma Gervásio da Cunha, Otto Conte Gama e Roberto Coelho. Processo convertido em tomada de contas, instaurada a partir de indícios quanto à inconsistência das informações enviadas pelo município por meio do SINAM, relativa ao primeiro e segundo bimestres de 2011, especificamente do controle internos, relacionadas à realização de despesas com combustível no mesmo período. Os trabalhos resultaram dos seguintes achados: A. Classificação da despesa com combustível em desacordo com a Instrução Técnica 20 de 2003 do Tribunal para o exercício de 2011. B. Realização de despesas sem prévio empenho. Apresentado o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais entendeu que, quanto ao primeiro achado, este pode ser convertido em ressalva, mas quanto à realização de despesas sem prévio empenho, pela ausência de manifestação dos interessados na defesa, o item deve ser considerado irregular com aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a manifestação da diretoria e a proposta de voto é: primeiro, pela procedência parcial da tomada de contas extraordinária, aplicando-se a ressalva no achado número 1. Segundo, aplicação de multa administrativa individualmente aos senhores Roberto Coelho, Otto Conte Gama e Djalma Gervásio da Cunha,
pela prática de ato administrativo irregular no que diz respeito à realização de despesa sem prévio empenho. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o 197-16409, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Sarandi. E o interessado é o senhor Roberto Camargo. É um convênio celebrado entre o município de Sarandi e a entidade no exercício de 2008. A diretoria de análise e transferência manifestou pela sua regularidade, ressalvando a realização de despesas para custeio da contabilidade da entidade. Entende que ficou demonstrado o princípio da economicidade. O Ministério Público concorda com as manifestações da diretoria e a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão. Aprovado. O 282-87411, eu solicitaria ao senhor presidente, adiamento, senhor presidente. Está adiado. E como também no 135-363-10, município de Pitangueiras, da mesma forma, solicitaria a Vossa Excelência adiamento. Está adiado. E ainda mais um adiamento, eu solicito no 202-315-11, que é do Fundo de Previdência e Assistência à Saúde de Cascavel, senhor presidente. Aprovado. O próximo é o 224-270-11, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais constatou a ausência de documentos e a não efetivação no banco de dados do SINAM do resultado financeiro deficitário, como também das fontes não vinculadas, que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa prazo para que se desdobrem as receitas em metas bimestrais de arrecadação. E se frustrada a arrecadação para proceder à limitação dos empenhos como forma de manter o equilíbrio fiscal, concluiu pela irregularidade e aplicação de multa. Da mesma forma, opina o Ministério Público. E a proposta de voto, senhor presidente, é de julgamento pela irregularidade das contas de resultado do senhor Paulo Américo Porsche. Determino ainda a aplicação da multa administrativa, conforme o artigo 87, inciso 3 do parágrafo 4º da Lei Orgânica, diante da constatação de ato que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano e a aplicação da multa da Lei 10.028/00 por infração administrativa contra as leis de finanças públicas, ambas ao ordenador da despesa, senhor Paulo Américo Porsche. É o voto. Está em discussão. Está aprovado o voto Porsche. Prestação de contas do prefeito municipal. É o processo 209-140-11, o município é de São Mateus do Sul. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do prefeito, senhor Luiz Adir Gonçalves Pereira. A diretoria de contas municipais manifesta pela regularidade, recomendando a adequação do sistema de contabilidade ou para que proceda aos ajustes necessários do sistema SINAM no exercício seguinte, visando harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis, tendo em vista a diferença de valores do compensado do balanço patrimonial aferido, a partir do relatório da contabilidade com os dados do SIM. O Ministério Público acompanha também a instrução. E a proposta de voto é pela regularidade das contas com a recomendação feita pela diretoria. Está aprovado. O seguinte, 209-099-11, município de reserva do Iguaçu. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do prefeito Sebastião Almir Caldas de Campos. Após o contraditório, a diretoria de contas municipais concluiu pela irregularidade por falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério e, para tanto, sugere aplicação de multa. Ressalta ainda a diretoria que existe uma obra paralisada de responsabilidade do município e recomenda que se adotem as medidas necessárias para regularizar a situação. O Ministério Público também acompanha a diretoria. Assim, considerando as posições
uniformes, voto pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor municipal, Sr. Sebastião Almir Caldas de Campos, sem prejuízo da recomendação relativa à obra paralisada no município. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, constava na pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desta segunda Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, bem como quero cumprimentá-lo pela brilhante atuação semana passada no Rio de Janeiro, onde mais uma vez Vossa Excelência pontificou com muito sucesso. E concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta Câmara, eu inicio com a prestação de contas municipal, processo 249.105.10. Trata-se da prestação de contas da Empresa de Desenvolvimento das Praias de Paranaguá, de responsabilidade da diretora-presidente, senhora Cíntia Maria Lopes dos Santos, referentes ao exercício de 2009. A Diretoria de Contas Municipais, na sua primeira instrução, apontou diversas irregularidades. Regularmente citada, a gestora apenas protocolou um pedido de prorrogação de prazo. Entretanto, deferida essa prorrogação, não apresentou novos documentos, motivo pelo qual o Ministério Público acompanha a instrução da ADCM pela irregularidade das contas e aplicação de multas. Eu analisei, senhor presidente, na verdade, foi uma série de documentos que deixaram de ser apresentados, demonstração de fluxo de caixas, relatórios, extratos bancários, declarações, relatório e parecer do controle interno, enfim, que efetivamente impediram, inclusive, a análise das contas. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu acompanho a instrução pela irregularidade das contas. Pelos motivos, eu apenas faço uma alteração nas multas aplicadas. Eu entendo que a multa do inciso 1º, a linha A, é uma multa bastante branda para esse caso. Eu proponho a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87, que é uma multa mais severa, por tantas vezes quantas forem os documentos faltantes, que são 8. Então, resumindo, o voto é pela irregularidade das contas com aplicação de multa contra a gestora. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 259.208.10, é um alerta da Câmara Municipal de Antônio Olinto. Por brevidade, senhor presidente, tanto a DCM quanto o Ministério Público opinam pela perda de objeto por ter sido sanada a irregularidade no semestre seguinte. Então, o voto é pela extinção do processo por perda de objeto e remessa dos autos à Diretoria de Contas Municipais para juntada ao processo que trata das contas desse exercício. Aprovado. O processo seguinte é uma transferência voluntária, 223.226.08, da Secretaria do Estado de Educação, em que foi beneficiar o município de Piraquara, após um longo contraditório. Na verdade, a única irregularidade remanescente foi a ausência de aplicação financeira, que havia sido recolhida pelo gestor. Então, acompanhando também as manifestações uniformes do processo, o voto é pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de aplicação financeira aos valores repassados enquanto não utilizados, devidamente recolhidos pelo gestor. Em discussão. Aprovado. O último, senhor presidente, é uma pensão 411.216.11 da Secretaria de Estado de Previdência e é aquele caso de portadores de mal de Hansen que há uma manifestação contrária do Ministério Público. Entretanto, a matéria já foi uniformizada nessa corte e o voto, portanto, acompanhando a diretoria jurídica, é pelo não conhecimento do pedido. Aprovado. Era o que constava. Agradeço a atenção, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu cometi Conselheiro Caio Márcio. Refazer. Quanto ao processo 135, que eu solicitei, 135.363.10, município de Pitangueira, eu solicitei adiamento, mas, na verdade, eu não havia lido ao lado, ao contrário, eu solicitaria a retirada de pauta, porque o interessado protocolou o novo documento através do protocolo 102.804, que altera o mérito da questão. Assim, é o motivo da solicitação de retirada de pauta desse processo que cito. Está retirado, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Agradeço, senhor presidente, mas eu não tenho processo em pauta. Agradeço também, Vossa Excelência, e passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Protocolo 197.156.09, Associação Maternal de Sarandi,
2008, DAT pela regularidade com ressalva, Ministério Público também acompanha e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 228.663/10, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Trata-se de convênio UniOeste e Fundação Araucária, valor de R$ 6.690. A DAT pela regularidade, o Ministério Público pela desaprovação, já que houve um lapso muito grande de tempo para a emissão do parecer jurídico para elaboração do edital. A proposta que trazemos acompanha a DAT pela regularidade. Está aprovado. Protocolo 388.00810, Associação de Basquete de Maringá, 2010, ou 2008, digo. Valor aqui apontado para a realização dos Jogos Abertos do Paraná e Jogos da Juventude do Estado. DAT pela regularidade, o Ministério Público também é pela regularidade e o relator acompanha. Está aprovado. Protocolo 486.697/10, Associação de Estudo de Francisco Beltrão, um convênio, uma transferência realizada em 2009. A DAT pela regularidade, constatou atraso de 91 dias, opinou pela aplicação da multa. O Ministério Público também é pela aprovação com ressalva e aplicação da multa, conforme o artigo 87.1a da Lei 113/2005, no valor de R$ 130,85, à senhora Ivete Fátima de Souza Bianchini. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 95.062/11, Associação de Pais e Amigos de Califórnia, oferta de educação especial em 2009. A DAT é pela regularidade, o Ministério Público também é pela regularidade, porém emite recomendação e a proposta do relator com a recomendação é pela regularidade. Também o protocolo 214.860/11, Associação de Pais e Amigos de Cianorte, exercício de 2010. DAT e Ministério Público são pela regularidade, com recomendação, e o relator acompanha. Ambos pela regularidade, estão aprovados. O protocolo 562.954/09, admissão de pessoal em Santo Antônio do Sudoeste, conforme apontado, teste seletivo para contratação de agente comunitário de saúde. A diretoria jurídica, após diligências, entendeu pela negativa de registro, uma vez que está em desacordo com o artigo 16 da Lei 11.350/2006, que impede a contratação de agente comunitário de saúde por tempo determinado. Repete o que diz o artigo 16, o Ministério Público também é pela negativa e o relator vai acompanhar ambas as manifestações. Porém, o doutor Ivan Scherper Linhares com certeza vai contrariar este artigo 16. Não, o objetivo, senhor presidente, se a excelência me permite, não é, evidentemente, contrariar o artigo, apenas é que encontra-se em pauta no Tribunal Pleno um processo de relatoria do conselheiro Heinz, é um recurso de revista que trata exatamente dessa matéria. Justamente, inobstante a previsão da lei, que ela realmente impede, em tese, a contratação temporária, em determinadas circunstâncias, ou pode vir a ser aceita. Então, até para evitar uma decisão conflitante com a que possa existir do Pleno, eu solicitaria a vista, senhor presidente, até o
o desdobramento desse processo lá do Tribunal Pleno para sabermos realmente qual vai ser a orientação do Tribunal. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu solicito vistas. Absolutamente. Até agradeço porque já fui voto vencido na discussão com a nossa assessoria técnica, já que eu entendo que em determinados casos a contratação pode ser por tempo determinado. Às vezes nem tudo que está escrito é o que é legítimo, não é? Ou correto. Então eu agradeço e vistas a Vossa Excelência. O protocolo 597-751-11, requerimento de servidor, Nilson Borges do Rosário, abono de permanência, conforme artigo 2º, parágrafo 5º da Emenda Constitucional 4103. Diretoria de Gestão de Pessoas conclui pelo deferimento, aponta que o servidor possui 37 anos, 1 mês e 23 dias de tempo de contribuição, mais de 53 anos de idade, e que completou o tempo de contribuição acrescido do pedágio necessário em 12 de outubro de 2011. Diretoria Jurídica pelo deferimento, Ministério Público pelo deferimento, e só resta ao relator acompanhar as manifestações pelo deferimento com efeitos a partir de 12 de 10 de 2011. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 158-391-11, Câmara Municipal de Rancho Alegre do Oeste, ano de 2010, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e o relator acompanha. Aprovado. Protocolo 157-344-11, Câmara Municipal de Turvo, exercício de 2010. Diretoria de Contas Municipais pela regularidade com ressalva, Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está aprovado. 162.577-11, Câmara Municipal de Itambaracá, exercício de 2010. 217.630-11, Município de Japurá, exercício de 2010. 215.11, Município de Itambaracá, contas do ano de 2010. E 228.039-11, município de Goioxim, também 2010. Em todos eles, DCM e Ministério Público opinam pela regularidade. O relator acompanha pela regularidade em todos eles. Em discussão, estão aprovados. A minha pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 7 de março de 2012, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.